Olá, pessoal. Então, a gente está aqui com a pauta 1, né? Que é a primeira pauta do programa. Essa pauta a gente teve na formação presencial e como alguns tiveram muita dúvida, então eu resolvi gravar esse vídeo, né? Também estou de plantão alguns dias aí que vocês podem entrar para a gente tentar aí resolver algumas dúvidas, né? Sanar algumas dúvidas. Essa pauta fez parte da formação da oficina 6, da formação presencial, né? E ela fala sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Todos os componentes, a pauta é a mesma, tá? Então, para vocês de recomposição, eu coloquei a pauta lá no grupo. Você vai ver que o material é igualzinho, tá? E aqui é língua portuguesa ensino médio, só mudou aqui a capa, está escrito recomposição de aprendizagem língua portuguesa. Bom, então, o foco dessa primeira pauta é a gente conversar bastante com o cursista, principalmente das premissas do programa e das metodologias ativas. Hum. É, teve uma ideia que surgiu lá no encontro presencial, foi muito bacana, que uma professora falou de fazer um apanhado do documento orientador e colocar lá para os cursistas, né, das premissas do programa, o que é importante, o que não é. Ah, então, isso é muito legal a gente fazer, tudo bem? Eu tenho um card que eu acho que eu coloquei já no grupo, que eu sempre deixo, né, com algumas coisas, câmera aberta, o que, que é importante ter, a participação ativa, a presença e tudo mais, para nos primeiros encontros eu sempre vou colocando esse card, eu deixo ele na tela enquanto os cursistas vão entrando, fixa na cabecinha de alguns, tá? Bom, aqui a gente tem as regras de convivência na internet, né, que é a etiqueta, então a gente cita aí, comenta mais ou menos com o cursista, o que que é ideal dele fazer, né? Como que é esse momento, como ele tem que se preparar para esse momento e as regrinhas aí que ele tem que seguir. Tudo bem? Muito importante lembrar o cursista que assim, a câmera aberta é para pegar ele, tá? Não é câmera aberta focando na parede, na testa, no teto. A câmera aberta é para que ele esteja presente no curso. O curso não é presencial, mas é online, ao vivo, com a participação ativa. Aqui são as 12 pautas, né? Os eixos que a gente tem no programa. Algumas pautas, vocês vão ver que os eixos são os mesmos, a pauta não é igual, mas os eixos são os mesmos. E aí, claro que cada pauta vai abordar aí determinados materiais, determinados assuntos, mas o eixo principal é o mesmo. Ah, não tem a socialização, para vocês que já faziam, né, a versão anterior. Tem. É que ela não existe agora as duas últimas pautas só para socialização. Tá? Isso tudo a gente foi construindo mediante as opiniões de vocês nos feedbacks, nas avaliações. Então, agora não tem. Essas socializações vão ocorrendo no decorrer do programa. Então, deixe isso claro para o cursista. Tá? Eles vão ter tarefas para realizar e vão ter que fazer momentos aí durante todo o percurso das pautas para socializar as aulas deles, tá? Aqui a gente tem um percurso formativo, né? Então o nosso diminuiu, PEC com um PM, mas o de vocês com o cursista continua 1h30, tá? Então, o foco maior é o diálogo sobre o material digital, que ficou 50 minutos, antes era 45, então agora a gente tem 50 minutos. E muito importante que a avaliação e feedback seja feito no momento do encontro, no final, para que o cursista não esqueça. Tá? Essa avaliação é importantíssima para o programa e para o BI do programa. A gente vai ter que focar muito bem, voltando um pouquinho lá no percurso, para se manter dentro desse percurso. Então, desvios da pauta, eles devem ser podados. Tá? Eu entendo que às vezes os professores estão muito ansiosos, querem discutir, querem comentar, querem desabafar, mas a gente tem que aí usar algumas técnicas, né, para não ser grosseiro, mas também não deixar, né, que eles se empolguem demais com essa, é, quando, essa questão deles ficarem desabafando muito, né? Então a gente usa aí alguns toques, algumas coisinhas assim, olha, para não ficar chateado, mas a gente não deixar ele se já. Então tem uma fala assertiva, uma gentileza, né?
um acolhimento, mas não deixa fugir muito da pauta que a gente tem, porque senão a gente não consegue concluir a pauta, tá? Trabalha com cada minuto conta, na técnica, cada minuto conta, que é muito importante. Tá? Bom, aqui no início de conversa, eu criei um word wall, né? Eu vou deixar o link para vocês. Esse word wall, eu coloquei a gente tem algumas técnicas, 6 ou 7 técnicas, e a descrição, e aí o professor tem que fazer só a associação entre a técnica e a descrição da técnica, para saber um pouquinho sobre se ele entende, lembra de algumas técnicas do Lemov, tá? Então é só um joguinho, depois eu vou deixar o link para vocês, só para dar uma descontraída. O ideal é que a gente não perca muito tempo nisso. Aqui é o objetivo da pauta formativa, que é destacar o uso do material, sempre, experimentar a aplicação das técnicas de gestão de sala de aula, apresentar e discutir estratégias didáticas relacionadas às aplicações do material digital, tá? Aqui é muito importante que a gente fale um pouco sobre metodologias ativas, tá? Metodologia ativa, então a gente sempre pontuar para o nosso professor que a metodologia ativa, elas são as estratégias de ensino, né, que tem por objetivo incentivar aí o estudante a aprender de forma mais autônoma. Então, a metodologia ativa, ela vem no sentido de trazer problemas e situações reais para que o estudante aí vai realizando as tarefas e os estimule a pensar além, e acaba tornando o estudante um pouco mais responsável pela construção do seu conhecimento, tá? Título de curiosidade, assim, né? Alguns autores aí que falam bastante sobre metodologia ativa, um dos principais, a gente tem o Morin, né? Que ele fala de dar muito situações, problemas reais para o estudante, para que eles vão vivenciando aí essas situações enquanto são estudantes, para que depois eles possam vivenciá-las na vida profissional. Tá? A gente tem também um pouco da Lilian Bassic, também que fala, a Lilian Bassic, ela fala bastante que a metodologia ativa, assim, essa aprendizagem através de metodologia, ela não precisa assim, de uma superestrutura, ela precisa de uma nova cultura. Então, as pessoas têm que ter a cultura de trabalhar isso para que dê certo. Não é só eu ter uma superestrutura, claro que isso conta bastante, mas não é só isso. Então, a gente colocar aí um pouquinho sobre o que é metodologia ativa, essa questão de estratégias para que o aluno seja mais ativo na aprendizagem, que ele seja protagonista. Então, a metodologia ativa, a gente pode citar algumas, gamificação, sala de aula invertida, peer instruction, né? Aprendizagem baseada em problemas. Então, tem aí várias metodologias que vocês conhecem e devem trabalhar muito bem. Bom, aqui a gente tem o foco do nosso encontro, né, que é o material digital, né, o estudo sobre o material digital. Esse material fala da terceira série do ensino médio. Tá? Nem todos os professores da sua turma vão ter terceira série. Mas o ideal é que eles olhem o material, você deixa o link do repositório para eles, eles olhem esse material e eles acabem separando aí. O ideal é que eles coloquem 3 técnicas, além das que aparecem no material, de gestão de sala de aula. Então, o material, eu estou com ele aqui, ele tem, para começar, o Vire e Converse, depois ele tem, na prática, ainda Vire e Converse, depois tem uma outra sessão de na prática, em que tem de Vire e Converse e no foco no conteúdo de surpresa, e só. Então, tem vira e conversa e de surpresa. Além dessas duas, quais outras que eles colocariam, né? Então, assim, a gente pode citar, por exemplo, aqui no Para Começar, a gente pode pegar aí um Puxe Mais, porque pede para eles analisarem uma imagem, um texto, né? Então, a gente pode ir puxando mais e tirando mais coisa deles. Né? Depois, ali no foco do conteúdo, a gente pode colocar todos juntos, porque fala da função, qual é a função do texto, né, que é a questão da comunicação, e aí pegando deles, né, o texto, a linguagem, qual que é a intenção, né, o que é intencionalidade, o que é informatividade, o que é coisa, então a gente pode ir puxando e fazendo com que eles façam todos juntos. Sei lá, de repente, aqui no foco no conteúdo, que eles falam, lembra do início da aula? E aí a gente pode pegar, sei lá, hábitos de discussão,
né, para eles irem discutindo, que fala o que que é o texto, né? Ou, de repente, fazer uma técnica do solo silencioso em que eles escrevam o que eles lembram e aí depois socializem. Isso é muito legal. E, bom, tem várias aí, vocês vão trabalhando é, com eles, tá? Então, o ideal é que eles vão aí pelo menos 3 técnicas. Nesse momento, a gente deixa com que os cursistas ou vocês separam eles em turmas, né, em salas separadas. Eu passei também o tutorial do Teams para vocês. Ou a gente deixa que cada um faça o seu e depois socializem, ou deixa todo mundo discutir junto. Aí vocês têm a melhor estratégia aí do grupo de vocês, tá? Aqui a gente tem um pouco dos conceitos importantes, né? Isso é muito importante a gente citar sempre. Aqui a gente tem a diferença entre método e técnica, né? Então, o método ele coloca aí, com os dois são ciências, e o método ele está aí no campo do pensar, no plano do pensar, e a técnica no plano do fazer. Por quê? Porque o método ele consiste aí em um conjunto de procedimentos. Então, é tudo que eu planejo para fazer, né? Então eu penso em fazer. E a técnica é o que eu executo, como eu vou executar. Então é o instrumento específico que eu vou utilizar. Então eu usei a técnica do vire e converse na sessão para começar. Então eu usei esse instrumento em específico, tá? E o método é toda a organização que eu fiz para a aula toda, tá? A técnica é mais aquela ação. Então, tem uma parte aí na página do livro do Lemov que está até aqui na descrição do material, que ele fala que assim, que se eu quero ser um velocista, você tem a estratégia, que é correr mais rápido, né, para chegar primeiro. Mas qual técnica você vai usar para correr mais rápido, para ser o primeiro, tá? Então eu sei qual que é a estratégia, eu tenho lá um plano, ser o mais rápido, mas qual que é a técnica que eu vou usar para isso? E aí ele fala, eu vou inclinar meu corpo para frente, eu vou estudar qual que é a melhor posição para que eu seja mais rápido e tudo mais. Então é ação. E quanto mais eu pratico, né? Quanto mais técnicas eu uso, quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Tudo bem? Aqui a gente tem ainda conceitos importantes que falam sobre as metodologias ativas. Então, quando eu te falo de metodologias ativas, o que que eu tenho com isso, né? Então, a metodologia ativa, ela trabalha a inovação, ela é muito boa para o trabalho em equipe, né? Ela prioriza o trabalho em equipe, ela traz problematizações da realidade, ela trabalha com a reflexão, ela trabalha com a autonomia, né? É o aluno no centro do ensino e da aprendizagem, né? O aluno como protagonista. Então, eu falei lá no começo as estratégias, né, para que o meu aluno seja mais protagonista. E o professor, na metodologia ativa, o professor ele é um facilitador, ele é apenas um mediador. O aluno que é o foco, ele que vai trabalhar para a aprendizagem dele, tá? Aqui eu criei um Mentimeter, né? Vocês podem criar. Gente, não precisa também, se não quiser, não souber, pode. O ideal é que em algumas pautas a gente sempre crie coisas novas, até para igual aluno, né? Para que a gente possa colocar assim a aula seja um pouco diversificada, né, para chamar atenção. Então, eu criei um Mentimeter para fazer uma nuvem de palavras com as duas perguntas, né? Então, a primeira pergunta, o que que levamos o nosso encontro de hoje em relação ao uso das técnicas associadas ao material digital? E se o cursista falar, mas eu não tenho terceira série, tudo bem, não importa, porque o importante é a gente saber que ele entende qual é a técnica e que ele saiba usar essa técnica, né? E o propósito dela. É esse que é o importante, é o foco do eixo. E como eu utilizo as técnicas em meu componente? Então, eu criei aí duas perguntas, e aí eles vão colocando as ideias, e aí a gente vai fazer a nuvem de palavras, tá? Eu vou passar o link para vocês também, mas vocês podem criar essa atividade no chat, ó, escrevam aí no chat, ou socializem, aí depende também de como estiver andando aí a aula de vocês, né, o encontro de vocês. Eu não falo que é aula, eu gosto de falar encontro, né? Porque eu sempre falo que o multiplica não é eu ensinando você alguma coisa. Pelo contrário, todos nós temos o conhecimento necessário para dar aula, mas é a gente socializando práticas. Então, por isso que não é uma aula, porque eu não estou te ensinando nada, nós estamos socializando conhecimentos. Tá? E aqui, a avaliação do nosso encontro, isso é muito importante que vocês passem para o cursista ainda no encontro formativo, tá?
ela tem o objetivo de avaliar o encontro, indicando os pontos positivos e os pontos de atenção para o planejamento dos próximos. Todas as mudanças que a gente fez no Multiplica foi devido às avaliações. Tanto a mudança das pautas, né, das pautas do percurso formativo, quanto a mudança da plataforma que a gente está usando agora, foi por conta da avaliação. A avaliação ela vai ser apresentada por meio do QR Code. Eles comentaram no encontro presencial que já vai estar o link dentro do Teams mesmo. Tá? E a importância de trazer rubricas e documentos orientadores sobre feedback no encontro formativo. Então, é muito importante que vocês tenham isso, a questão da rubrica, a questão do feedback. Vocês darem feedback para os cursistas, eu vou dar feedback para vocês, vocês vão dar feedback para mim. Isso é muito importante, é assim que a gente constrói a nossa relação e constrói os encontros do Multiplica, tá? O Saiba Mais, né? Eu sempre leio e muitas vezes eu uso, eu clico no Saiba Mais até para preparar o encontro para vocês. Então é muito importante que vocês passem aí por todas as etapas da pauta formativa. Gente, qualquer problema que vocês tiverem nos encontros com o cursista, eu coloquei lá alguns alinhamentos no grupo. O cursista sempre vai se dirigir a você. Eu não vou atender cursista, quem vai atender cursista são vocês, e vocês trazem para mim e eu levo para a EFAP. Tá? Então, essa é a nossa, é a hierarquia aí do programa, né? O alinhamento que a gente tem. Tá? Se tiver problema de etiqueta com cursista, a gente entra junto, a gente conversa, né? Se for o caso muito grave, a gente passa para a EFAP, não se estressa, não entre em embate, né? Passa lá os combinados, a premissa. Agora, essa questão de câmera fechada, de assistir quando quer, isso vai ser muito mais monitorado por conta da plataforma. Então, fiquem tranquilos, tá? Coração tranquilo, não precisa se preocupar. Qualquer dúvida quanto à pauta, quanto a qualquer coisa do programa, pode me chamar. Tudo bem? Eu espero aí que tenha conseguido ajudar em algumas dúvidas de vocês. Ainda estou de plantão alguns dias, né? Vou continuar. Na segunda-feira eu faço aí mais uns horários de plantão. Para quem não tiver turma segunda-feira, acho que dá para entrar. Se continuar com dúvida, a gente pode resolver. Tudo bem? Muito obrigada. Eu agradeço. A gente tem um grupo, pode me chamar qualquer dúvida que vocês tiverem. Até mais. Um abraço.